adotado pelas autoridades iranianas. Professora, como é que a gente pode enxergar uma luz no fim do túnel nessa crise, né? Porque, pelo menos em termos discursivos, o tom vai só aumentando, vai só se agravando. A senhora acredita que haveria algum país ali nas imediações, não sei se a Turquia, que pudesse mediar toda essa tensão, mantendo, claro, a autonomia do Irã, né? Toda a sua própria capacidade interna de resolver os seus conflitos, mas parece que a situação está fora do controle. Então, vai exigir aí a atuação ou de outros países ou de organismos internacionais, a ONU, infelizmente, muito enfraquecida, mas, enfim, a quem que o mundo pode recorrer, já que os Estados Unidos, como a gente vem observando, não ajuda em muita coisa, pelo contrário, só atrapalha, que alternativas a gente pode enxergar? Olha, a situação no Irã ela realmente é bastante grave, como a gente tem visto pelos relatos, pelas imagens que têm chegado no mundo todo, né, não apenas da capital iraniana, mas de diversas outras cidades. E além da situação que acontece no Irã, a gente também tem o cenário político que, como você bem citou, é um cenário de acirramento de tensões, né? Se por um lado nós temos os Estados Unidos, na figura do Donald Trump, que cita, né, as capacidades militares americanas e a possibilidade de realizar ações fortes, entre aspas, que a gente entende, né, nós entendemos que pode vir a ser intervenções militares em território iraniano. Por outro lado, nós também temos o regime teocrático iraniano ameaçando se defender e ameaçando também com intervenções militares, também com ataques militares, e de forma até muito mais clara do que o presidente Donald Trump tem feito, né? Essa situação, ela é uma situação que está numa escalada de tensões, e claro que a gente tem que entender e compreender que existem, além dessa, digamos assim, verborragia, existe um esforço diplomático que acontece por trás de tudo que é falado, de tudo que é veiculado por parte das figuras e dos líderes desses países. Então, já está acontecendo, no momento em que a gente está conversando aqui, encontros diplomáticos que estão buscando uma saída para essa situação. No entanto, essa saída só vai acontecer de fato quando ambos os países encontrarem um denominador comum para os seus interesses. Os Estados Unidos, nomeadamente, interesses em petróleo, e esse enfrentamento ao regime iraniano se dá muito porque o regime iraniano ele estatizou, né, durante a Revolução Islâmica, toda a indústria de petróleo do país, e ele controla com mãos de ferro essa indústria, e controla de uma forma alijada, muito afastada dos Estados Unidos. Então esse petróleo ele é pouco acessível aos Estados Unidos e muito mais acessível a, por exemplo, outros países como a China. Então, os Estados Unidos eles têm esse interesse claro, né, até muito evidenciado por Donald Trump. Enquanto isso, o regime iraniano ele tem como interesse claro manter-se no poder, manter-se controlando esse espaço, que é um espaço tão rico culturalmente, quanto rico em termos de reservas e produtos economicamente comerciais, né, comerciáveis. Portanto, as negociações que já estão ocorrendo, elas estão ocorrendo justamente para alinhar isso. E a gente tem que pensar também que
ambos os países têm forças militares que chamam a atenção, que são capazes, né, são fortes, são muito bem investidas, em que pese as diferenças enormes que existem entre elas. Os Estados Unidos são a maior força militar do mundo. O Irã, em que pese sua força militar seja uma força considerável, ela não está nem perto de competir com a força americana. E isso a gente já pôde perceber no conflito com Israel durante o ano retrasado, né, em 2024, onde o Irã, em que pese a sua força militar seja respeitada, saiu muito magoado daquelas ações e de outras ações anteriores, como, enfim, o assassinato de forças e líderes da sua guarda revolucionária, por exemplo. Nesse cenário onde existem duas forças com líderes, coordenadas por líderes, que se colocam dispostos a entrarem em conflito, eu entendo que os países próximos podem ser pontos de conversão, ou pontos para alinharem conversas e esforços diplomáticos pela paz. E nesse sentido, como você tinha dito, a Turquia ela surge como um claro potencial para mediar essas negociações. A Turquia ela é um país que está situado ali na Eurásia, e que é um país relativamente próximo, que tem um governo que tem relações relativamente amigáveis com os Estados Unidos, é considerado um parceiro por diversas ocasiões, em diversos setores, então seria muito bem vista pelos Estados Unidos, seria muito bem visto esse esforço pelos Estados Unidos de mediação da Turquia, e a Turquia também é um país que está ali próximo do Irã, entende certos contingenciamentos pelos quais o Irã passa, tem certas proximidades a nível de culturas, tem uma população islâmica forte e, portanto, talvez ali existissem pontos de conexão pelos quais o Irã pudesse enxergar a Turquia como um grande um país pelo qual ele confiaria de ser este ponto de negociações. Outra possibilidade também, claro, é a Rússia, que, enfim, o Donald Trump ele tem na figura de Vladimir Putin, presidente russo, uma figura de respeito, em que pese os Estados Unidos e a Rússia sejam, né, potenciais concorrentes a nível de forças globais. O Donald Trump coloca aí Putin num patamar de figura respeitada, e Rússia e Irã, claro, têm suas relações ali comerciais, têm suas relações políticas, têm proximidade territorial, e, portanto, talvez também a Rússia pudesse ali ser um ponto de mediação. Esses países, naturalmente, pela proximidade, podem se colocar nesse lugar. O Azerbaijão, que é um país também relativamente próximo ao governo americano e próximo, faz fronteira, né, com o Irã, também é uma possibilidade. E a gente não pode nunca despistar a possibilidade de que organismos internacionais possam vir a fazer esse caminho entre ambos os países. E a gente pode falar, claro, nomeadamente das Nações Unidas, mas sempre entendendo que, claro, esse é um momento pelo qual as Nações Unidas enfrentam uma crise de legitimidade. Donald Trump ele não é um líder que se aproxima das Nações Unidas, muito pelo contrário, ele afasta os Estados Unidos de diversos organismos internacionais e, portanto, em que pese essa possibilidade
ela não possa ser descartada, eu entendo que os países próximos ao Irã são os melhores candidatos para serem recebidos, ou para receberem ambos os países, né, Estados Unidos e Irã, numa mesa de negociações. E esse é o melhor caminho, um caminho que consiga resolver todas as questões que permeiam o cenário atual no Irã por meio da paz. E não, claro, por meio de guerra, por meio de conflitos, enfim, vitimar mais pessoas, mais iranianos, e que muito possivelmente não vai resolver nenhuma questão a longo prazo para o Irã. Isso, a diplomacia com certeza é a melhor saída.